Amém, meus irmãos? É sempre um privilégio, mas também uma grande responsabilidade assumir hoje a posição de pregador da noite, trazer a palavra, o estudo do nosso Deus. E o assunto que vamos falar hoje, um assunto bem assim, intrigante e extremamente extenso, não daria para falar apenas uma pregação, precisaria de um tempo de estudo, digamos assim, mas vamos ter aqui alguns flashes sobre um assunto chamado falsa doutrina, ou falso ensino. E para basear a nossa fala nesse assunto, falsa doutrina, queria convidar você a abrir sua Bíblia na carta do apóstolo João, segunda carta. Eu poderia falar segunda carta, capítulo 1, mas na verdade só tem um capítulo, ou não tem capítulo, está em versículos, está entre os, talvez um dos menores livros da Bíblia, Segunda carta de João, portanto não é o Evangelho lá. Sempre quando a gente fala assim, as pessoas confundem, vão para o Evangelho de João, mas é a segunda carta, o livro lá bem próximo de Judas, Apocalipse. Segunda carta de João. Nós vamos ler apenas alguns versículos desse texto para entrarmos nesse assunto. É a partir do verso 9 aí mesmo, conforme está projetado aí. Os irmãos podem ver. Então, segunda carta de João, capítulo 1, a partir do verso 9. Eu vou ler aqui na minha tradução, minha versão. Acompanhe na sua Bíblia aí. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, não recebam em casa, nem lhes deem boas-vindas, porque aquele que lhes dá boas-vindas se faz cúmplice das suas más obras. Só essa leitura aqui dispensa bastante explicação, bem claro aqui a instrução de João, falando sobre a falsa doutrina ou aquele que carrega a falsa doutrina. Falsa doutrina é nada mais, nada menos que o falso ensino. E se você é um leitor das Escrituras Sagradas, vai perceber que nas cartas de Paulo, nas cartas gerais e alguns trechos dos evangelhos também, esse assunto é bem difundido. Então nos faz entender que já numa época antiga havia uma preocupação com o falso ensino, um ensino distorcido, um ensino que não condiz com a verdade. Aliás, verdade é uma expressão que João muito usa, tanto no Evangelho como nas cartas, Ele escreve 3 cartas, e talvez a segunda e a terceira carta seria mais um bilhete, pelo seu conteúdo, não é pejorativo, mas pelo pequeno conteúdo que ele traz aqui nesse trecho. A proporção que o Evangelho crescia, também crescia as distorções daquela verdade que era transmitida. Principalmente, era distorcida as verdades em relação a Jesus e a sua divindade. Parece um assunto antigo, não aceitar Jesus como Deus, mas é um assunto tão atual quanto você imagina. Ainda há muitos grupos que não aceitam a divindade de Jesus, que Jesus é Deus, Jesus Filho de Deus, Deus encarnado, que passou por essa terra, pregando, ensinando, sofreu, e conforme nós celebramos aqui agora há pouco, a sua morte e ressurreição, tem grande importância para nós cristãos. Esse é um assunto que é bem desconsiderado por alguns grupos. Eles colocam em xeque a divindade de Jesus. Por exemplo, aqui no primeiro século, onde a igreja vai surgindo, havia um movimento chamado dos gnosticistas, os gnósticos, que se baseavam no conhecimento. Era um grupo que era muito contra essa divindade de Jesus. Eles tinham uma doutrina chamada docetismo, que vem do grego dokel, que significa parecer. Essa palavra parecer quer dizer que Jesus ele parecia com Deus, mas não era Deus, era um ser iluminado,
mas não Deus. E interessante também que esse questionamento quanto à divindade de Jesus Cristo, esses dias eu estava assistindo um podcast na internet, um muçulmano falando sobre Jesus, e é bizarro o que alguns grupos pensam sobre Jesus, Filho de Deus. Ele falava que eles creem em Jesus, sim, mas que de fato Jesus não é Deus, e aquele que sofreu na cruz do Calvário, pasme, ele falou isso, é Judas o traidor. Então, prefigurado por esse Jesus. O Jesus profeta não podia passar por aquele sofrimento. Achei incrível essa fala. Mas a que ponto chegamos de uma fala de dizer que ali não era Jesus, e sim era Judas, o traidor, que passava por aquele sofrimento prefigurado no profeta Jesus, o iluminado como eles entendiam. Há ainda uma série de discussões sobre esse assunto, a divindade de Jesus. E aqui na segunda carta de João, ele fala um pouco desse assunto, traz um pouco sobre essa discussão nessa carta, como eu citei, e ele começa o texto falando sobre uma tal senhora eleita e seus filhos. Talvez alguns pensariam que ele estivesse escrevendo para uma senhora de fato, crente, e que tinha seus filhos crentes também. Mas uma outra ideia também é que essa senhora eleita e seus filhos seriam uma igreja, que João não especifica que igreja é essa, e essa segunda hipótese é mais aceita, que essa senhora eleita e seus filhos de fato se refere a uma igreja, até porque os versículos 4 em diante, ele usa a forma plural para se expressar, então é muito estranho usar o plural para se referir a uma pessoa exclusiva. Então é muito provável, e é comumente aceito, que o apóstolo João está escrevendo uma igreja aqui, especificamente. Mas no versículo que nós lemos aqui, o primeiro versículo 9, todo aquele que vai além da doutrina de Cristo, e nela não permanece, não tem Deus, é a primeira frase. E talvez a nossa mensagem se prenderia nessa expressão. Então, uma grande característica da falsa doutrina, ou do falso ensino, é que ele não tem Deus. Agora é muito estranho pensar sobre isso, porque para todos os efeitos está falando de Deus, está usando Deus, está falando desse tal Jesus, mas como assim não tem Deus? Se fala desse Deus. Em Mateus 24, o texto escatológico de Jesus, sermão escatológico, os versículos 11 e 24, ele fala muito sobre os falsos profetas, tempo da tribulação, fala muito sobre os falsos cristos que surgirão. Ele fala daqueles que surgirão com sinais e prodígios, e essas coisas de fato atraem, enganam e seduzem, porque o povo é um povo inclinado ao místico, ao sobrenatural, e facilmente seduzido por aquilo que impressiona, onde na verdade o texto de Mateus 24 está deixando claro que a intenção desses falsos profetas e falsos cristos, a intenção deles é enganar, e se possível os escolhidos, é o que diz o texto. Então, não ter Deus, mas fala de Deus, aqui reside o grande perigo, falar em nome de Deus, mas não ter Deus. Isso traz tamanha destruição e grande implicação, que nós vamos pensar sobre isso, por exemplo. O ensino sem Deus, o ensino que fala de Deus, mas não tem Deus, essencialmente, ele possui a ausência de algo que a teologia chama de cristologia e cristocentrismo. Termos estranhos, mas que é fácil de compreender. Cristologia é a presença de Cristo. Cristologia é a ciência que estuda Jesus, os seus feitos, a sua história, o seu tempo que passou nessa terra, o que ele realizou. E cristocentrismo é a centralidade de Jesus. Então, muito atento para isso, porque há ensinos que até fala de Cristo, até fala de Jesus, e nos causa uma certa admiração. Só que talvez Jesus não seja o centro, não seja o foco, o motivo e a principal questão que está sendo difundida. Então, aqui é onde mora o perigo. Porque toda a Escritura, e isso inclui o Antigo Testamento, ela converge, ela anuncia e ela aponta para Jesus Cristo. O pastor Pércio está trazendo aqui os estudos em Levítico, e ele fala que é um texto que fala muito, aponta muito para Jesus. A ideia do sacrifício, a ideia de culto, a ideia de adoração. Então,
O Antigo Testamento e toda a Escritura aponta para Jesus de maneira central, não de maneira aleatória. Ele não é mais um personagem da história. Ele não é apenas uma pessoa inclusa ali, mas ele é o centro. O ensino cristocêntrico traz isso. Jesus Cristo como centro daquilo que está sendo difundido e ensinado. Então, muito cuidado com os bons conteúdos, muito cuidado para todos os efeitos bíblicos, provenientes de boa informação, boa oratória, mas que não tem Jesus Cristo como centro principal. Muito cuidado com isso, porque a falsidade doutrinária, ela se estende em várias áreas da vida cristã. Por exemplo, nas músicas chamadas gospel ou evangélica. Muitas músicas aí, lindas, admiradas, ouvidas em alto volumes, mas que não tem nada de Deus. Apesar de na sua letra falar de Jesus. Incrível isso, né? Incrível e confuso. Uma música agradável que possui ritmo, uma letra criativa, uma boa produção em seus arranjos, mas Cristo não está lá. Ele está lá como pretexto. Ele é citado, mas ele não é o centro, o fundamento. O que nós temos visto muitas vezes em algumas canções, em alguns ensinos, é uma comunicação mais antropocêntrica, aonde o homem é o foco, aonde o homem é a prioridade de Deus, aonde Deus anseia por esse indivíduo, essa obra-prima, e esse homem tem todo esse poder e autoridade de exigir isso desse Deus. Então, muito atento para isso, né? Que é muito comum também entre os pregadores midiáticos da internet, uma linha de mensagem baseada em prosperidade, antropocentrismo ou autoajuda. Ou seja, o homem é o foco, Jesus não é o foco. Então, se você não tem esse senso crítico, é bom desenvolver. Tudo aquilo que você ouve, tenta ouvir com um ouvido mais crítico, porque nós temos aqui uma bússola, uma referência para nós compararmos, para ver até que ponto aquilo que está sendo instruído, ensinado, difundido, carrega Cristo como centro e não como pretexto. Ainda falando da internet como uma boa ferramenta de pesquisa, porém, tenho para mim que pelo fato de ser um canal aberto e livre, doutrinariamente falando, ela tem sido mais nociva do que rica em agregar conhecimento e solidez, porque o acesso é aberto, é facilitado, e temos percebido muita loucura em algumas plataformas. E você vai lá consultar, o número de seguidores são milhares de seguidores, e isso é preocupante. Eu não estou aqui generalizando e dizendo que nada presta, tem muita coisa boa lá, e nós pregadores fazemos uso da internet para algumas pesquisas inclusive, mas é bom sempre fazer com esse filtro, com essa análise, com essa base e com a bússola da palavra de Deus, para que não se encontre contradições nesse ensino. Todo aquele que vai além da doutrina e nela não permanece, não tem Deus. Muitas vezes os objetivos por trás de alguns ensinos não é produzir nas pessoas liberdade de conhecimento. Muitas vezes por trás disso está intenções até financeiras e de prestígio. E aí, falando de financeiros, existem aqueles ainda que conseguem falar sobre parceria, oferta, associado, mantenedor, patrocinador e o pior, conseguem transferir para você a responsabilidade daquele programa sair do ar pela sua falta de contribuição e participação. Então veja a pressão psicológica, veja o que está por trás da intenção do falso ensino, daquilo que vai além de Cristo, daquilo que vai além do que nos foi ensinado e que está diante de nós. Eles não perdem a oportunidade. Eles usam textos como pretexto. Uma vez o pastor da nossa igreja de São Paulo, conversando com ele, um dia perguntou: Rubens, eu não sei como esses homens conseguem qualquer texto bíblico. Eles viam uma base para extorquir as pessoas financeiramente. Mas quando o texto é usado como pretexto, você consegue realmente fazer o que quiser com ele. Consegue pegar uma frase, uma colocação, uma expressão, uma palavra e faz uma ponte com outro texto e monta um cenário perspicaz
para enganar, seduzir, iludir e distanciar as pessoas mais ainda da verdade, dos ensinos da palavra de Deus. É importante considerar algo importante também, algo relevante, que o falso ensino é produzido por falsos mestres e profetas, e que esses saem do meio de nós. Saem do meio de nós. Não são pessoas que estão alheios ao assunto. Não são pessoas que estão totalmente fora do assunto. Muitas vezes elas saem do meio da comunidade. Vamos ler o que diz em 2 João, capítulo 11, versículo 13. Desculpa, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Estou com 2 João na mente. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13, diz assim: porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando em apóstolos de Cristo. Interessante esse texto, né? Palavra do apóstolo Paulo. Pode botar no 13 lá? Esses tais falsos apóstolos, obreiros, olha quantos títulos, fraudulentos, disfarçando-se de apóstolos de Cristo. Isso confunde muito. Confundiu o povo na época, confunde o povo hoje, porque faz uso daquilo que é comum, que a gente todo dia se relaciona, que a gente está acostumado, faz parte da nossa rotina, e esses que surgem, ele usa justamente a ferramenta que você também usa para enganar, para iludir e para seduzir. Atos 20 e 30. Vamos ver o que diz em Atos 20 e 30. Palavra do apóstolo Paulo também. E que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Incrível isso, né? E até mesmo entre vocês. Paulo encontra alguns irmãos aqui em uma de suas viagens, se não me engano, a terceira viagem, e ele dá esse alerta. Entre vocês levantarão homens falando coisas. Eu imagino aqui aquela liderança da igreja ouvindo Paulo falando aqui aos anciãos, uma frase como essa, talvez alguns Pedros no nome dele falaria: eu não. Imagina quando Jesus fala daqui que Pedro negaria, ele fala: Senhor, se tiver que morrer, eu morreria, mas não negaria o Senhor. Me lembra essa fala de Paulo, né, que até entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas. O objetivo é arrastar discípulos atrás de si, seguidores. A ideia é prestígio, a ideia é um grupo forte, a ideia muitas vezes por trás é comercial e poder. Não diferente do nosso tempo, porque nós temos aí homens pervertidos arrastando multidões por trás de si, com objetivos diversos, objetivos egoístas. 2 motivos básicos, né, induzem esses homens a isso: vaidade e orgulho. E essa vaidade e orgulho é tão assim bizarra que a Bíblia se torna insuficiente. Eles não se contentam em pregar a Bíblia como ela é, a verdade diante de nós. Eles querem ir além. Eles querem achar algo que ninguém achou. E eu tive essa experiência uma vez, conversando com um rapaz, pregador, e ele falou algo para mim que chamou a atenção. Ele falou: Rubens, eu gosto de, quando eu tenho a oportunidade de pregar na igreja, eu vou atrás do texto, eu vou ler, e eu procuro buscar aquilo que ninguém nunca falou, aquele texto. Ele foi falando isso, eu fui segurando o sorriso. Eu gosto de trazer informação que nunca trouxeram, nunca viram. Eu pensei: rapaz, que vaidade é essa? Porque o texto bíblico tem pelo menos mais de 2.000 anos. E histórias aqui, muito mais de 4.000 anos aqui. Tanta gente falando sobre isso, tantos pregadores do passado, os pais da igreja. E esse rapaz, ele quer falar algo que ninguém nunca falou. Ele quer encontrar no texto algo que ninguém encontrou. Que vaidade, que orgulho, que loucura é essa? Então, as pessoas não se contentam mais em pregar a escritura simples, real, íntegra e verdadeira.
Eles querem ir além, porque eles querem ser admirados, eles querem ser bem vistos. A vaidade por trás, a prepotência por trás disso, a destaque por trás disso. Querem ser bem falados e bem vistos. E o outro motivo é o que eu falei anterior, que são as conquistas financeiras mesmo. Querem ter bens, querem ter prestígio, querem ter portas abertas, tapete vermelho, por serem pessoas de uma excelente oratória, excelente pesquisa, uma fala convincente, como aquele menino tão novo, 15 anos, e fala bem, e na internet aí está arrebanhando muitas pessoas, e está gerando um grande conflito. Há defensores e há contras. Olha que loucura. Que caminhos estamos trilhando? Esses que buscam esse prestígio e esse enriquecimento, na verdade, o objetivo é eles alcançarem maiores posições. E alguns migram para a política, outros migram para os business também, para os empresários, negócios, de abrir redes de produtos, ofertas, e a cada vez mais se enriquecer à custa de um evangelho barato, enganador, falso, que João aqui condena. Se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, não recebam em casa, nem lhes deem boas-vindas. É literal aqui. O João está falando isso mesmo. Não tem como a gente tentar aqui no politicamente correto e dizer que ele não quis dizer bem isso, porque é isso mesmo que o texto diz. É muito claro. Eles não medem esforço, o importante é chegar lá. É chegar no prestígio, na conquista e serem admirados por muitos. O texto fala sobre isso. O texto continua falando que de não receber essas pessoas. E a ideia aqui não é tê-las por inimigas. Não são inimigos, mas não são seus amigos íntimos. Não podem ser pessoas que tenham liberdade para falar contigo e com os seus das suas loucuras e do que creem e acreditam. Porque outra enganação que o mundo tem difundido lentamente é aquela ideia ecumenista de que tudo é para Deus, todos somos de Deus, no final das contas somos todos iguais. Isso é muito bonito, isso é muito emocionante de falar, mas isso é trágico nas suas verdades. É trágico, que é totalmente antagônico ao que a palavra ensina. Então, e essa verdade deve ser perseguida por nós, e jamais abrirmos mão dessa verdade diante de nós. Queridos, hoje os golpistas do crime aí, que usam a internet, usam os meios mais diversos para enganar, se valer e arrancar dinheiro seu, extorquir você, sabe? A ideia do Pix lá, a ideia, olha, faz um depósito, enfim, os golpistas estão aí se modernizando tecnologicamente, eles estão se adequando mais e mais para enriquecer de maneira ilícita os falsos profetas, falsos ensinadores também. Eles estão se atualizando mais e mais, buscando carisma, buscando uma boa oratória, buscando seguidores para induzir, enganar e ampliar suas mentiras. O alerta aqui é antigo, mas o alerta aqui é presente para nós também, como igreja. Esse assunto que eu falei de início é um assunto inesgotável, é um assunto abrangente que parece não ter fim. E até na grande tribulação, esses falsos mestres, falsos profetas, estarão fazendo sucesso para continuar enganando e seduzindo, para continuar atraindo para si pessoas, multidões. Qual o antídoto? Qual a solução? Irmão, você falou agora só desse problema, só de falsidade, enganação, beleza, até sabemos disso, mas o que fazer? O que fazer diante dessas pressões e dessa verdade? O antídoto é que nós precisamos ser pessoas mais e mais amantes da palavra de Deus. Pessoas que desejem mais e mais conhecer as Escrituras e o Senhor. Pessoas que não percam a oportunidade de questionar,
buscar ajuda, de bastidores, enfim, ir atrás de esclarecimento, e não ir engolindo tudo aquilo que é te colocado, que é servido para você. Não comer o banquete de Nabucodonosor diante de você, mas ser muito criterioso. Fique atento à mensagem bíblica, à simplicidade da palavra de Deus. Cuidado com aqueles que, uma expressão do meu tempo, não sei se é mais usada, aqueles que viajam na maionese. Cuidado. Cuidado com aqueles que estão vendo pelo em ovo, e por aí vai. Gente que está ficando louca e atraindo muitos seguidores. Que você seja um crente que deseja ardentemente a palavra de Deus na sua vida. Que saiba o que é ir além da doutrina. Sabe o limite da doutrina. E percebe quando alguém está extravasando. Ou deixando a desejar no seu ensino. Porque aquele que lhes dá as boas-vindas, dar boas-vindas é receber, é ser amigo, é ser íntimo. E a gente às vezes é tão educado, né? Poxa, mas eu não posso ser grosso. Não é de grosseria, não é de inimigo que estou falando, é de posicionamento. Você, como crente de Jesus, tem que ter um posicionamento. No que você crê? Quais são as verdades que regem a sua vida? Quais são os absolutos de Deus? Porque se você não tem isso bem definido, as suas convicções, se não está definido na tua vida, os ventos de doutrina, a falsidade, a enganação, vai te iludir. Vai tocar o teu coração e mente, as tuas emoções. E quando você se vê, está sendo arrebanhado por esses enganadores, por esses falsos profetas. Conhecimento intelectual tem a sua validade. E mais ainda o conhecimento vivencial. Experiência com Deus, de vivência, de devocional, de busca, de disciplina. Isso fala de nós crentes normais. Crentes normais. É só isso que o Senhor quer de nós. Pessoas que crêem nele normalmente. Não precisa de loucura, não precisa de exagero, não precisa dessas expressões que eu não sei qual a tua opinião, mas particularmente me incomoda muito. Eu sou apaixonado, eu sou louco por Jesus. Não, crentes normais. É isso que nós precisamos ser. Que busca essa vivência com a palavra, ser um crente normal, que busca apenas Deus, apenas o Senhor, tem sede e vontade de viver dentro dos seus propósitos, os propósitos do Senhor. Isso fará a diferença, isso vai ser a blindagem na tua vida contra o falso ensino e o falso engano. Igreja, fique atento, fique alerta a isso, faça um filtro na tua vida. O que você tem ouvido? O que você tem acessado? Desenvolva esse senso crítico. Olhe para a palavra de Deus. A palavra de Deus é nosso guia, é nossa orientação. E João se preocupou aqui, escrevendo a essa senhora eleita, ou essa igreja, e aos seus filhos, porque aqui no seu tempo, essa ideia contra Jesus ser Deus, contra a ressurreição de Jesus, essa ideia já era bem forte e difundida. Hoje, no nosso tempo também, além os falsos enganos, negarem a divindade de Jesus, negarem a ressurreição de Jesus, negarem Jesus que passou por aqui. Outra atitude do falso engano é tentar ser Deus, tentar ocupar o lugar de Deus, porque quando esses falsos mestres caem, o efeito é o efeito dominó. Muitos caem com ele, porque ele estava na posição de Deus na vida de muitas pessoas. Cuidado, igreja, fiquemos alerta, e que Deus abençoe a tua vida, a tua família, o teu tempo devocional, as tuas orações e a tua vida cristã, normal, simples e constante. Vamos orar. Pai querido, nós queremos louvar o teu nome, te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, Senhor, que é viva, poderosa, eficaz. A tua palavra nos incomoda, nos comove, a tua palavra nos alerta, a tua palavra nos desafia também, Senhor. Talvez, ó Pai, entre nós às vezes há tanta simplicidade, Pai, que nós, por ingenuidade, não percebemos muitas vezes, Deus, onde os lobos ferozes têm se infiltrado, Pai, em nossa casa, em nossa mente, em nossos pensamentos, Pai.
Por isso, ó Pai, tira de nós, às vezes, essa simplicidade excessiva, Senhor, essa ingenuidade, fazendo de nós homens e mulheres que desejem ardentemente uma vida próxima de Deus, com a Tua palavra do lado sempre, com a Tua palavra sendo consultada em todo tempo, em todo momento, que sejamos pessoas que de fato amem essa palavra e procurem crescer através dela. Sejamos pessoas, ó Pai, que venhamos extrair das demais pessoas, ó Pai, o conhecimento necessário que precisamos, ó Pai. Deus, não permita que venhamos ser pessoas medíocres, ó Pai, que se contenta e que aceita tudo e tudo está bom. Ó Deus, sejamos pessoas, ó Pai, que desejem crescer, Pai, desejem conhecer, Pai, que desejem mais e mais estar próximo do Senhor, Pai, porque a principal característica, Pai, do falso ensino é que não existe Deus, Pai, não existe Deus, e o Deus que está ali é um Deus da personalidade, é um Deus da instituição, é um Deus, ó Pai, humano, é um Deus financeiro, disfarçado, ó Pai, do Teu nome, ó Pai. Livra-nos disso, ó Pai, e nos deixe alerta, ó Pai, diante de tanto engano, ó Pai, à nossa volta. Abençoe Teu povo, a Tua igreja, guarde nossos corações e mente. Essa oração que fazemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.